E aí? Voltamos. Chegamos à hora agora de fazer aquela revisão da nossa aula. Acorda, menina, porque agora chegou a hora da aula ponto 2, que é a revisão e a atividade. Então, essa aula 44.2, ela promete muito, porque ela está falando sobre esse impacto da colonização para os povos nativos. Tanto a colonização portuguesa quanto a colonização espanhola. O que ela trouxe? Como ela vai se deparar com esses povos? Na tela para vocês, porque essa aula de número 44.2, eu, professor Beto, estarei com vocês falando sobre a submissão dos povos nativos. As causas da conquista da América. A conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência. Muitos relatos da época, eles mostram muito esse processo de violência. Essas terras que, com a chancela da igreja, foram declaradas espanholas, viviam povos como os astecas e os incas. E ali, mais para a América Central, na região do México, ali, ainda tinham os maias. Então, eram povos nativos que viviam aqui nessa América, chamada América Espanhola. E a vitória dos espanhóis sobre esses nativos à custa do extermínio desses povos. Esses povos não resistiram. Esses povos foram exterminados. Primeiro contato entre português e indígena. O primeiro contato ele se dá em 1500, é claro, que já mostrou um choque de cultura desses povos. Só que os portugueses também, a serviço de Dom Manuel I, que era o rei de Portugal, que envia navios a esse novo território para explorar, vai ter a resistência desses povos indígenas. Se torna um conflito direto. Trouxeram doenças, trouxeram a gripe, trouxeram a tuberculose, a sífilis, trouxeram também a arma, trouxeram a dominação, trouxeram o extermínio. E os jesuítas? Os jesuítas eles faziam um papel tanto de catequese, mas ele também protegia um pouco esses povos indígenas. Criaram colégios e missões e reduções, protegiam os indígenas da escravização, mas eles foram expulsos em 1759. Então, alguns jesuítas ainda faziam esse papel de proteção desses povos, porque era uma coisa mais humanitária. Aqui, os espanhóis, nós temos as reduções guaranis, os instruídos da fé cristã, técnica agrícola e artesanato, era a base das reduções espanholas. Essas reduções eram autossuficientes, então elas tinham uma agricultura de subsistência. E aí, em 1767, também eles foram expulsos pelo rei Carlos III. Demorou muito. Século XVIII vai ser muito ruim para os jesuítas. Vão ser expulsos daqui. E o extermínio? Doenças. Contato foi mortal. A varíola dizimou vilas inteiras, aldeias inteiras. A gripe, gente, matava. Fora as armas que eram utilizadas, como a espada, a besta, o arcabouço. Vocês fizeram a pesquisa? Hein? Depois me fala aí no chat. Professor, me fala aí no chat se os alunos fizeram a pesquisa. Estou aí no chat para vocês. O professor de vocês tem meu contato, tá? Ele troca ideia comigo. Colonização portuguesa aí, o extermínio de milhares e milhões de indígenas no Brasil. Então, agora o que é que eu quero de vocês? Façam atividade de sala, que eu já volto para corrigir. Eu vou ali tomar um café e já volto corrigindo com vocês. É com vocês agora. Chegaram, conquistaram, escravizaram. Essa rápida conquista do povo maia e asteca, de incas pelos espanhóis,
vão fazer um reflexo muito grande, vão refletir uma mudança profunda aqui na América Espanhola. E a primeira questão, ela trabalha justamente daí. Olha a primeira questão na tela para vocês. A rápida conquista dos impérios astecas e inca pelos espanhóis no século XV surpreendeu muitos estudiosos devido à superioridade numérica dos povos indígenas em relação aos europeus. Mesmo eles sendo maior número, eles foram conquistados. Um dos fatores determinantes para esse desfecho foi a fragilidade estrutural das cidades indígenas, que não possuem organização militar, o impacto das doenças trazidas pelos europeus, contra o qual os nativos não tinham imunidade, a inexistência de conflitos internos nos impérios indígenas que facilitou a dominação, o uso exclusivo de armas de fogo pelos espanhóis, enquanto os indígenas lutavam apenas com lanças e flechas? Será isso? A resistência das lideranças indígenas em estabelecer aliança com os conquistadores espanhóis? E aí? A, B, C, D ou E? O que foi? Os indígenas, às vezes, eles tentavam resistir. Às vezes, eles até tinham lança com ponta de metal e tudo. Mas não foi isso. As doenças trazidas pelos espanhóis, ela foi muito impactante contra esses nativos. Esses nativos não possuíam imunidade contra essas doenças. E eles sofreram muito. Então, um dos fatores determinantes para esse desfecho foi justamente isso. Não foi a fragilidade estrutural. Eles tinham até impérios bem estruturados. Não foi a inexistência de império indígena. Eles tinham o Império Inca, o Império Maia e o Império Azteca. Eles eram impérios estruturados. Os espanhóis, eles possuíam armas de fogo, mas os indígenas também tinham seus armamentos, que não era só também arco e flecha. A resistência das lideranças indígenas a estabelecer aliança com os conquistadores espanhóis também não foi um motivo. Mas sim, na tela para vocês. Mas sim, aí na tela, há o impacto das doenças. Isso foi algo que foi trazido, que foi muito impactante para essa rápida conquista do Império Azteca e Inca pelos espanhóis no século XVI. Porque existia uma superioridade numérica dos povos indígenas. E por que eles foram conquistados tão rápido? Segundo, no primeiro contato entre os portugueses e os indígenas no Brasil, registrado na Carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, destaca-se a percepção europeia sobre os povos nativos. A respeito desse encontro, o decreto afirma que os portugueses interpretaram os indígenas como seres sem cultura e civilização, impossibilitando qualquer forma de comunicação. Os indígenas apresentavam uma postura hostil e guerreira, recusando qualquer aproximação com os portugueses. Caminha descreveu os indígenas de forma idealizada, ressaltando sua nudez e ausência de pecado em uma visão eurocêntrica. Você vira aí, Caminha, que está se referindo aqui, é Pero Vaz de Caminha, tá? Autor da certidão de nascimento para os europeus do Brasil, né? Claro. Então, estavam os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas e o Brasil, em 1500. A primeira reação dos indígenas foi fugir e se esconder na mata, temendo os portugueses. Nada, os indígenas achavam que eram os deuses chegando além mar. Os portugueses intensificaram de imediato a necessidade de impor a escravidão indígena para garantir a ocupação do território. Nada, eles enganaram os indígenas primeiro e disseram que eram os amigos. Os indígenas extraíram o pau-brasil para eles em troca de bugigangas.
Mas eu chamo a atenção para vocês que em 1500, juntamente com Pedro Álvares Cabral, vinha Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão. Ele escrevia, e ele escreveu a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreve endereçando ao rei de Portugal, dando posse à terra. Ele escreve o indígena de forma meio que idealizada. Ele diz, olha, eles vivem de forma natural, pura, na nudez, sem ausência de pecado. Eles não vê pecado na nudez. E era uma visão eurocêntrica indígena dizer, não, nós vivemos normal aqui. O indígena não se via sem roupa, porque era natural viver sem roupa. Só depois que o europeu vem e cobre ele que diz, não, isso é vergonhoso. É tipo uma criança. Coloca a criança para andar nua e correndo, ela vai viver nua, correndo, tranquila, sem... Aí você vai crescendo, não, isso é vergonhoso, vai colocando roupa e tudo. Tá. A gente que molda a criança. Assim mesmo como os europeus chegaram e moldaram o povo indígena. Na tela para vocês, que Pero Vaz de Caminha vai ser decisivo para essa questão de idealizar o indígena. Terceira, a atuação da Companhia de Jesus no Brasil colonial foi marcada por sua relação com os povos indígenas. A principal justificativa para a presença dos jesuítas na colônia era promover a catequização dos indígenas, visando sua conversão ao cristianismo e adaptação à cultura europeia. Será que é essa? Estabelecer alianças comerciais entre indígenas e colonos, favorecendo a exploração econômica do território? Defender a liberdade dos povos indígenas. Opa, daqui ninguém defendia a liberdade dos povos indígenas. Contra qualquer forma de escravidão e exploração da colônia? Transformar o indígena em soldado treinado para proteger a fronteira da colônia contra a invasão estrangeira? Também não. Incentivar a cultura indígena e sua tradição religiosa, garantindo a preservação de práticas ancestrais? E aí? A, B, C ou D? Principal missão da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola, num processo português chamado Contra-Reforma, que nós já vimos. A aula foi até comigo, que eu falo sobre essa Contra-Reforma católica. A Contra-Reforma, ela cria a Companhia de Jesus, e a Companhia de Jesus, ela sai como um exército, junto com os grandes navegadores. Eles chegam até as colônias e começam um processo de catequese. Então, nós temos aí essa questão da Companhia de Jesus, aí, essa formação. E aí nós temos aí, então, na tela para vocês, a questão correta sendo a letra A. Essa promover a catequização dos indígenas visando sua conversão. E agora vem cá, porque nós vamos já decolar para o futuro. Vamos ver as questões desse decolando para o futuro? Na tela para vocês começa a questão da aula. Questão número 4, a nossa última questão. O processo de colonização das Américas resultou em uma drástica redução da população indígena. Entre os principais fatores que contribuíram para esse extermínio, podemos destacar: letra A política de proteção aos indígenas adotada pela coroa ibérica, que limitou o crescimento das tribos, a alta resistência dos povos indígenas às suas doenças europeias, que dificultou a miscigenação cultural. Coitado dos indígenas. Ou seria o isolamento geográfico das populações indígenas, impedindo o contato com os colonizadores? Ou seria a imposição do trabalho forçado, as guerras de conquista e a disseminação de epidemias? Ou a inexistência de conflitos entre indígenas e europeus que garantiu a paz na colônia? Então,
Esse processo de colonização da América resulta na drástica redução da população indígena. Entre os principais fatores que contribuíram estava o quê? Letra A, B, C, D ou E. Trabalho forçado. Trabalho compulsório. Já ouviram falar em trabalho compulsório? Trabalho compulsório é quando você está escravizando alguém para trabalhar de graça. Os indígenas passaram por esse processo de trabalho compulsório. Processo de escravização. Guerras de conquista. Os espanhóis travavam guerras, eles chamavam de guerra justa, depois eles vão chamar de guerra justa. Esse indígena, ele está desprotegido. Ele não tem aquele armamento que tinham os espanhóis. Esse indígena, ele vai sofrer na mão dos espanhóis. E fora a disseminação epidêmica de doenças. Uma simples gripe podia dizimar uma aldeia inteira. Varíola, doenças venéricas, outros tipos de doença, qualquer doença. O indígena não tem anticorpos. Só nós lembrarmos como nós passamos o período da pandemia sem anticorpos para o Covid-19. E aí entrou no processo de dizimação. É por isso que a questão correta dessa aí, na tela para vocês, é justamente a letra D. A imposição do trabalho forçado, que era o trabalho compulsório, forçado, as guerras de conquistas e a disseminação das epidemias. Isso tudo foi motivo para o processo de colonização das Américas, que resultou na drástica redução da população indígena. Por que a população indígena se reduziu? Por causa que eles tiveram um trabalho forçado, que levava ele à exaustão e à morte, guerra de reconquista e essa disseminação de epidemias. E aqui, meus queridos alunos, terminamos mais uma aula. Uma aula que trabalha desse conflito dos povos indígenas. Mas nós estamos chegando na nossa reta final. Estamos chegando à nossa última aula deste ano. E eu queria agradecer vocês por essa oportunidade de estar com vocês. A professora Zilmar vai continuar aqui com vocês, dando essas últimas aulas, esse último retoque, mas eu queria dizer que foi muito bom este ano letivo que eu estive com vocês. E eu espero que no segundo ano eu encontre vocês novamente. Mas, eu vou voltar com vocês. Eu vou voltar com vocês com História e Geografia de Rondônia. Até a próxima aula.